Bom, e a Polícia Federal ainda não enviou ao Supremo conteúdo de 52 celulares apreendidos na investigação do Banco Master. Os aparelhos foram recolhidos nas duas fases da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes no mercado financeiro. Mesmo após mais de 3 meses de investigação, o Supremo ainda não teve acesso às mensagens e aos dados dos equipamentos. Parte dos celulares foi entregue com senhas pelos próprios donos, que permitiria, então, o acesso imediato ao conteúdo. Ainda assim, o material não foi compartilhado com o Supremo. Piotr, a gente traz essa apuração do Poder 360 aí, né, que muitos aparelhos que estão sob posse da Polícia Federal, com as senhas liberadas, inclusive pelos próprios donos que informaram aí aos agentes da Polícia Federal, mas que ainda não foram entregues ao Supremo Tribunal Federal. E aí fica, né, a pergunta, estaria a Polícia Federal represando informações? Por que, se esse é o caso? A quem interessa? Por que não entregaram todas as informações? E agora a gente tem mais essa cereja do bolo de que o relatório de 200 páginas teria sido arquivado pelo ministro Edson Fachin. Olha, se a gente olhar para o que está acontecendo e o momento do país, a Polícia Federal deveria, tomando pelo valor de face do que diz o Poder 360, na apuração do Jornal Digital, a Polícia Federal deveria vir a público para explicar. Não, guardei sim, a razão é essa, ou não guardei e entreguei. Alguma coisa ela tem que dizer. A Polícia Federal, nós não estamos pedindo à Polícia Federal o conteúdo, porque se ela diz que nesse momento ainda está tratando de forma sigilosa para não atrapalhar as investigações, é um argumento usável com muita frequência, até razoável. Tudo bem, eu posso até entender isso, até certo limite. Agora, não se pronunciar sobre uma acusação séria, que ela estaria representando um material que deveria sim ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visto que nesse caso nem a dificuldade existia, porque se os usuários entregaram as senhas, ela não precisou recorrer a nenhum programa específico estrangeiro para poder abrir o celular, ou seja, tirar a criptografia e conseguir acesso às imagens, informações, mensagens por aí que tenha dentro do celular de cada uma dessas pessoas investigadas. Então, veja que ponto nós chegamos. Eu preciso dizer aqui que eu sou de um tempo que esse tipo de coisa geraria uma resposta da instituição acusada. Ela se sentiria no dever de dizer o porquê não aconteceu, ou desmentiria a denúncia. Tudo bem, qualquer coisa, agora não falar, bom, reforça a tese do jornal. E se não entregou, tomando de novo pelo valor de face, se não entregou por quê? Quem paralisou essa entrega? Quem determinou? Qual foi o sujeito que faltou durante 3 meses e não fez? Não fiz porque não queria entregar isso ao Toffoli. Tudo bem, então existe uma explicação. Não é uma explicação, mas alguma coisa precisa ser. O que nós temos hoje é que dentro dessa nova onda, desse governo Lula como um todo, as instituições não se sentem obrigadas a prestar esclarecimentos. E elas são obrigadas, sim, porque elas prestam serviço ao povo brasileiro. Elas são instituições públicas. Agora, qual é a lógica do atual governo? Coloca sigilo em tudo. Só que a Polícia Federal não pode colocar sigilo numa investigação. Ela pode dizer que no momento não pode explicar exatamente. Agora, não dizer nada diante de uma denúncia como essa, bom, a Polícia Federal daqui a pouco senta no banco dos réus. Porque é uma denúncia que o jornal fez. A polícia tem o direito de desmentir. Eu vou só insistir nessa tese, ela tem o direito de desmentir. Agora, não dizer nada reforça a tese do jornal. E aí a pergunta, por que escondeu? Por que não entregou? Por que está paralisado? Quem mandou ficar paralisado? Quem mandou não entregar ao Supremo? Meu Deus, nós estamos falando do quê? De uma documentação que está com a Polícia Federal entregar ao Supremo Tribunal Federal, que é quem comanda as investigações, nesse caso, especificamente, dada aquela questão de alguém com foro privilegiado. Nesse caso, agora tem o próprio ministro do Supremo que tem foro especial. Talvez essa situação, Marcília, tenha relação com aquela decisão do ministro Toffoli de indicar apenas 4 peritos da Polícia Federal para ficarem responsáveis pelas provas. Agora, nas mãos de André Mendonça como relator, ele liberou para que outros agentes da Polícia Federal, aliás, liberou o protocolo regular ali, né, de apuração e, enfim, checagem das provas que foram coletadas até agora. Será que tem relação com esse fato? Mas é que nem disse o Piotr, né, a Polícia Federal pode e deve vir a público dar publicidade e transparência? Olha, bom, estou aqui, claro, levantando bolas, né? A gente não sabe por que isso aconteceu. Do ponto de vista legal, não existe isso.
Você faz uma investigação, você precisa passar a investigação pelo juiz. O juiz é o fiscal da investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem autonomia, ela não tem independência. Isso. São duas coisas diferentes. Muito diferente. Uma coisa é você... Aliás, o ministro Moraes, naquelas palestras chatíssimas, que ele fica repetindo sempre a mesma coisa, vocês vão se recordar que ele falava: o judiciário é muito independente, o judiciário, e ficava repetindo isso. O judiciário não é independente, o judiciário é autônomo, né? Independente ele não é. Os poderes, eles têm autonomia para agir, mas eles não têm independência. É justamente isso que faz uma democracia, um poder ser fiscalizado pelo outro. E é isso que faz com que eles não tenham independência, mas eles se fiscalizem. A mesma coisa a Polícia Federal. Ela tem autonomia, ou seja, eu não posso, e aí vem o absurdo que o Toffoli fez, eu não posso, juiz, ficar nomeando quem que vai investigar. E nem botar uma madre superiora para fiscalizar quem está investigando. Escolher o perito, isso não existe. Isso fere a autonomia. Mas a Polícia Federal também não tem independência de fazer a sua investigação e não entregar, mostrar ou validar com o juiz. Então, tá errado. Mas assim, do ponto de vista político, fico eu pensando, se sou a Polícia Federal, para que eu vou pegar esses telefones e entregar lá para o STF? Para eles esconderem esses telefones? Porque do jeito que a gente está, o gabinete do ministro Toffoli era, para as investigações do Master, um buraco negro. Era entregar lá e nunca mais vai se ver essa prova. Então, eu fico aqui, politicamente, um raciocínio político, pensando se a polícia não está com esses documentos para pensar: bom, se eu entregar para o STF, isso talvez suma, talvez nunca ninguém veja. Mas se eu pegar e guardar, talvez as investigações se preservem. Se eu pegar e entregar para a imprensa, talvez as investigações se preservem. Na Lava Jato, por exemplo, isso aconteceu em alguns momentos. Não é? A polícia investigava já, às vezes não confiava no STF, etc., entregava aqui para a imprensa ali. Não sei se essa não é uma estratégia política da Polícia Federal, que é algo lamentável que ocorra, mas compreensível dentro do país, de um país em que a Polícia Federal tem que investigar não apenas os acusados, mas tem de colocar toda a sua estrutura contra um STF que quer abafar o caso. E até ontem tinha um ministro relator, um ministro responsável pelo caso, que está agora sendo acusado, ou quase acusado, pela própria Polícia Federal de corrupção passiva. Imagina só, uma pessoa que é o fiscal da investigação sendo acusado por aquele que está investigando de corrupção passiva. Então, dentro desse contexto, talvez a Polícia Federal esteja se preservando ou tentando preservar as investigações, Paulo. A gente só vai saber ao longo do tempo, né? Piotr, rapidamente para fechar? Não, o raciocínio do Marcílio faz todo sentido, antes de tudo. Agora, veja a que ponto nós chegamos. Na sexta-feira, tenho uma determinação do ministro do Supremo, que agora está com o caso, e que não é suspeito no caso, não está envolvido no caso, diz o seguinte: a Polícia Federal: o grupo de investigação tem completa autonomia, ele não precisa responder ao comando da Polícia Federal. Nesse ínterim, o comandante da Polícia Federal, o delegado-geral da Polícia Federal, vai, neste momento turbulento do país, vai viajar com o presidente Lula. E agora nós recebemos a informação, nessa apuração do Poder 360, que a Polícia Federal não repassou tudo isso, porque lá atrás provavelmente temia, tomando essa tese do Marcílio como válida, e ela é bem razoável mesmo, temia o que o Toffoli poderia fazer, porque ele era, na verdade, envolvido de alguma maneira, tanto que foi aquele relatório, e agora, só que agora tem um outro ministro. Então, neste momento, a Polícia Federal precisa dar uma resposta. Daí que vem. O momento, em tese, está, digamos, ou muito mais próximo do normal. Estava normal. Mas, enfim, nós estamos num momento do país que, convenhamos, hein? Uma instituição desconfia verdadeiramente da outra. Só aproveitar e fazer um esclarecimento público, já que a gente está falando aí de provas a respeito do caso do Banco Master. Circulou nesse fim de semana um áudio dizendo que a Revista Oeste teria recebido pendrives com informações sigilosas de depoimentos de Daniel Vorcaro envolvendo o caso do Banco Master. Então, eu falo com muita certeza e tranquilidade que isso é mentira. Não ocorreu, nós não recebemos nenhum tipo de pendrive com informação sigilosa. E se porventura
porventura você recebeu esse tipo de mensagem na sua rede social, não compartilhe, porque isso não nos ajuda. Pelo contrário, só atrapalha, porque é um ruído de informação mentiroso, que não aconteceu, a gente não recebeu nenhum tipo de informação, até gostaríamos de receber e de publicar e de dar transparência e publicidade ao caso, mas não foi o que ocorreu. Então peço gentilmente, se você recebeu esse tipo de conteúdo, não repasse e ajude a esclarecer e trazer a verdade para quem acompanha a Revista Oeste, o nosso jornalismo independente de todos os dias.